Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro da partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer, e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias que estão aqui no santuário e também quem está em casa. Meus irmãos, Nosso Senhor nos convida mais uma vez a vivenciar nessa quaresma uma profunda revisão da nossa vida, da nossa caminhada espiritual de filhos de Deus neste mundo, porque a espiritualidade cristã não está desligada deste mundo, ela está ligada a este mundo. Por isso que Nosso Senhor, no juízo final deste Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala a respeito das obras de misericórdia, que todos nós, sem exceção, podemos praticá-las. Nosso Senhor apresenta o juízo, não é para nos dar medo, mas para nos despertar. Porque o juízo vai chegar um dia, viu? Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia nós iremos morrer. Um dia nós precisaremos prestar contas com o nosso Senhor. E o Senhor disse, não é? Que o rei virá e separará as ovelhas dos cabritos.
E falando um pouquinho aqui da ovelha e do cabrito, é interessante. A ovelha é mais comum, né, nós sabermos dela, né? Ela é mais bobinha, né? Mas ela é dócil também, não é? A ovelha. A ovelha anda em bando. A ovelha é capaz de comer no mesmo coxo com a outra ovelha. Já o cabrito, olha, o cabrito é difícil, viu? O cabrito é individual, é impossível comer junto com outro cabrito. O cabrito dá trabalho. Você é ovelha ou é cabrito? Não precisa responder, mas ainda dá tempo de ser ovelha. O Senhor vai separar a ovelha do cabrito, ou seja, aquela que é mais dócil, aquele que é capaz de viver em comunidade, com aquele que não é capaz. O Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. Começamos com a quarta-feira de cinzas, esse tempo quaresmal, e também fomos incentivados pela liturgia, e somos incentivados pela liturgia, as práticas penitenciais. Quais são elas mesmo? As gerais, né? A mais comum, a oração, a esmola e o jejum. Práticas penitenciais que, na verdade, em todo o tempo nós temos que viver na igreja, mas de maneira especial nesse tempo da quaresma, porque nós não somos suficientemente convertidos, nosso Senhor nos apresenta de novo a quaresma para dizer, olha, é preciso viver a oração, é preciso viver a esmola, é preciso viver o jejum. E nós escutamos já nesses dias, na quarta-feira de cinzas, não com o intuito de aparecer, né? Mas do intuito de agradar a Deus. É o risco que nós corremos, meus irmãos, de praticarmos as realidades penitenciais para sermos vistos, para sermos bajulados, para recebermos os elogios, e tudo isso cai por terra, porque não é assim que nosso Senhor deseja que nós vivamos. O Senhor deseja, sim, que nós tenhamos uma piedade, que nós aumentemos a nossa vida de oração, que nós sejamos piedosos nas nossas liturgias, que nós tenhamos gestos piedosos, sim, podemos e devemos ter, mas não com o intuito de aparecer, porque o Senhor não quer de nós uma religião vazia de obras. O Senhor deseja que nós pratiquemos de fato a caridade e as obras de misericórdia. Senão vai ser só uma caricatura, né? Nós não somos atores enquanto cristãos, meus irmãos. Nós não somos atores enquanto cristãos, mas devemos ser cristãos de fato. O Senhor vai separar as ovelhas, os cabritos, aquele que assistiu àqueles que tinham fome, tinham sede, os estrangeiros, aquele que estava nu, preso, doente. Vinde, benditos de meu Pai, porque o Senhor estava nestes, escondido nestes. E aqueles que não acolheram, aqueles que estavam com fome, com sede, estrangeiro, irão para o fogo eterno. Aqueles que fizeram o bem, aqueles que praticaram a misericórdia, vão para a vida eterna. E é interessante a gente pensar nisso, né? Comumente, nós que estamos aqui, talvez muita gente que está em casa, já tem uma vida piedosa, uma vida com Deus. E é bonito isso, e cultivemos isso. Todo respeito, a nossa reverência a nosso Senhor, os nossos gestos de nos ajoelharmos, de abaixarmos a nossa cabeça, e tantos gestos bonitos, piedosos que nós temos. Mas de nada vale tudo isso se nós não amarmos os nossos irmãos. Se a piedade não nos leva à caridade, ela é vazia. Ela é vazia. Vai ser só um ato bonito, teatral. E nosso Senhor nos chama à concretude, minha gente, à concretude. Então pense na sua casa, pense nas pessoas com quem você convive, pensemos nas pessoas que estão à nossa volta, pensemos de quem nós podemos nos aproximar, ou aqueles que vão se aproximar de nós, e tenhamos gestos concretos de caridade, de perdão, de partilha,
de generosidade. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. São obras de misericórdia corporais, mas tem também as espirituais. Quando nós perdoamos, quando nós instruímos, quando nós rezamos por alguém, são práticas de obras de misericórdia que nós somos chamados a realizar. Obras de misericórdia, corporais e espirituais. Nosso Senhor nos motiva a viver nessa quaresma, então, uma espiritualidade encarnada. Rezar aquilo que nós rezamos de fato com a nossa vida. E combater toda a caricatura, combater todo o teatro. Nós não somos espectadores, nós não somos simplesmente atores, e espectadores também neste mundo. Mas devemos agir, de fato, como pessoas cristãs, como filhos de Deus. E combater toda a caricatura, todo o teatro. E o Papa Francisco, fazendo uma reflexão a respeito dessas obras de misericórdia, também nos ajuda a combater o mal nesse mundo, a indiferença. Num mundo, infelizmente, ferido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o melhor antídoto. O vírus está aí, Mas há o antídoto, as obras de misericórdia. De fato, nos educam a atenção para as exigências mais elementares de nossos irmãos mais fracos, nos quais Jesus está presente. E aí eu convido mesmo, e me incluo, tá bom? A nós temos toda a piedade, todo o amor a nosso Senhor, e nos ajoelharmos diante dEle, com toda a reverência, o Senhor que está presente no sacrário. Por isso, quando a gente vai à capela, ou vai à igreja, o silêncio, para a oração, para nos comunicarmos com Ele, para o ouvirmos, o sacrário. Mas também eu te convido, e fui motivado também pela preparação dessa Santa Missa, a perceber também o sacrário que está presente na vida do outro, do irmão. Não parece, mas o Senhor está presente, Está aí em você, está aí nesse irmão que está do seu lado, está no seu irmão que nem frequenta a igreja, mas Jesus está ali presente. E que tal nós tratarmos melhor uns aos outros? Que tal nós perdoarmos mais uns aos outros? Que tal nós queremos bem uns aos outros? Aí sim a nossa oração vai estar sendo válida, porque ela se transforma em vida, é concreto. Reverência ao Senhor no sacrário, reverência ao Senhor no sacrário do irmão, do próximo. Por isso não falar mal, por isso não difamar, por isso querer bem, tratar bem, falar bem. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e ajuda-nos mesmo, Senhor, a não nos tratarmos mais com indiferença, mas com amor. Ajuda-me, Senhor, a enxergar o outro como sacrário, a enxergar o outro como filho de Deus, e não enxergar somente o pecado que há nele, que há nela. Converte mesmo, Senhor, o meu coração, converte, Senhor, o nosso coração.